E o Carlos Miguel, hein? Carlos Miguel, que a gente veio falando de manhã disso, né? Na hora do almoço, melhor dizendo, a gente postou o vídeo aí sobre a situação, sobre os embrólios que estavam acontecendo ainda. E agora a gente tem as informações aí, se andou ou não andou essa novela. Tem também uma informação nova sobre o Marcel Ruiz, um dos cogitados, especulados aí, para substituir o Richard Rios, né? O Palmeiras ainda não trouxe. Tudo bem, tem um tempinho ainda, mas é bom já se agilizar, até porque, né, a temporada tá rolando aí, não tem muito tempo para perder. Beleza? Vamos dar uma olhada aí então, primeiro na questão do Carlos Miguel. Já deixa sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante, tá? Ajuda demais. Não deixa aí, se você tiver no celular, aparecer a opção hypar, você tá ligado, só clicar. Aproveitar, como estou só aqui, eu vou trazer o Danilo Lavieri. Ele que é um dos que trouxe as informações aí sobre o Carlos Miguel, que ele especifica bem, explica a situação, o que aconteceu, o que não aconteceu em relação às dificuldades que teve, né? Uma mini novela em relação ao Carlos Miguel. Vamos ver. A novela chegou ao final e o Palmeiras acertou o último detalhe, praticamente, para selar a contratação do Carlos Miguel. Na verdade, nem chegou a ser tão novela assim, eu tinha avisado para vocês no domingo que o negócio estava praticamente fechado. Sabe o que faltava? Comissão dos empresários. O que acontece? Tem uma coisa particular no caso do Carlos Miguel. Ele trabalha com um empresário, Gilmar Veloz, só que o negócio foi apresentado por outro, o Bertolucci, que tem uma proximidade com o Marinakis, que é o dono do Nottingham Forest. Então o que estava faltando é basicamente Veloz e Bertolucci se acertarem para a comissão. Por isso que em nenhum momento o Palmeiras ficou tão preocupado assim. Fato é que isso já está vencido, já é um obstáculo superado, e o Palmeiras agora acerta com o Nottingham como vai pagar, o prazo, mas nada que seja considerado muito problemático. Tanto é que o Palmeiras já até trabalha com a possibilidade de o Carlos Miguel já estar na academia de futebol na sexta-feira, dia seguinte ao jogo do Palmeiras nas oitavas de final no Peru contra o Universitário pelas oitavas de final da Libertadores. Então, quase uma novela, não chega a ser uma novela porque foi muito rapidamente resolvido, mas Palmeiras, Carlos Miguel e Nottingham Forest já tem tudo acertado e já dá pra gente chamar o Carlos Miguel quase de novo goleiro do Palmeiras. É exame e assinar e aí vira oficial. A gente vai falar sobre isso agora, porque assim, até levantei a questão aqui do Vene Casagrande, né? Agora um atrás do outro aqui. Primeiro o Danilo Lavieri confirmou, e aí o Vene Casagrande também postou, né, que a operação tinha andado e está mantida, né? O goleiro será vendido ao Verdão, documentos serão trocados para que o negócio seja oficializado, e aí ele frisou que, apesar de um vídeo de Carlos Miguel zoando o Palmeiras, né, ter sido resgatado e viralizado, a diretoria não pensou em nenhum momento em recuar. Pelo contrário, a convicção é que o goleiro tem potencial para assumir a titularidade no futuro. Então a questão do vídeo lá não interferiu em nada para a diretoria. E aqui o André Hernan também soltou, né, que tá tudo certo, deu os créditos aí o Lavieri, falou Verdão nos bastidores, já dá como certo a vinda do goleiro Carlos Miguel. Agora à tarde a coisa caminhou de vez. Então a gente vai ter que falar um pouquinho sobre isso, né? Carlos Miguel aí praticamente fechado com o Palmeiras. E aí tem a questão do vídeo. Eu acho que a única questão dele é essa, porque eu acho que não deve ter ninguém falando que ele é bagre, né? Não deve ter ninguém falando que ele é um mau goleiro ou coisa do tipo, porque eu, né, particularmente acho um baita goleiro. Acho sim melhor que o Hugo, se é pra entrar nessa discussão de Corinthians. E acho sim, né, que tem mais potencial do que o Everton. Tipo assim, o que o Everton conseguiu no nível, não tô falando de título, porque o Everton de título é difícil pra qualquer um chegar nele, né? Mas o nível que o Everton chegou, eu acho que o Carlos Miguel pode ter um nível a mais, né? Mas isso a gente vai ver aí ao longo da carreira dele. Talvez essa carreira seja exatamente no Palmeiras. O Carlos Miguel, ele tem 2,4 metros de altura, ele tem 26 anos de idade. A gente está falando aqui de goleiro para mais ou menos 10 anos. Se ele tem 26, vamos colocar aqui com 36 começa esse declínio que a gente está tendo agora do Everton, declínio técnico, físico e tudo mais. Então, assim, mais ou menos a gente tem um goleiro para 10 anos, e a gente já viu que, ao que tudo indica, esse contrato dele com o Palmeiras deve aí girar em torno de 5 anos, né? Então, a gente basicamente, se der certo,
né? Quando eu digo dar certo, assim, ele vai assumir o lugar do Everton, ele em algum momento, acredito que vai se tornar titular, e aí não ter proposta da Europa, pra ele sair igual ele saiu do Corinthians, né? Deve ser um goleiro aí para anos no Palmeiras, a não ser que aconteça alguma coisa, que venha uma proposta muito absurda da Europa, mas a gente sabe que geralmente o goleiro, quando firma num time, já aí perto dos seus 30 anos de idade, ele fica por tempos, né? Então, vamos colocar o normal que acontece no futebol brasileiro. É pro Carlos Miguel chegar e ficar muito tempo no Palmeiras. É pra ele chegar e ficar aí papo de 10 anos no Palmeiras mesmo. E aí, né, se tudo der certo, fazer história, né? Porque o Palmeiras tá querendo ou não, queira você ou não, meu amigo rival, que às vezes veio aqui, tá bravo com o Carlos Miguel, né, meu amigo corintiano, o Palmeiras tá todo ano disputando título. O Carlos Miguel teve uma grande oportunidade, ao meu ver, teve uma grande oportunidade no Corinthians e desperdiçou médio, porque assim, a gente sabe como é a situação do Corinthians. O Hugo Souza, por exemplo, acho que vai ficar muito tempo lá. Quantos títulos talvez o Hugo Souza ganhe na carreira com o Corinthians? Não sei que aconteça uma virada muito grande no Corinthians, não vai ser tanto assim. Já o Carlos Miguel vindo pro Palmeiras, ele tem mais oportunidades disso, dados os últimos anos e a perspectiva de futuro do Palmeiras e do Corinthians. O Corinthians ganhou o Paulista agora, eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, isso é verdade, com todo o mérito. Mas a gente tá falando aqui de perspectiva de futuro e hoje o Palmeiras, obviamente, tem mais perspectiva que o Corinthians. Então, o Carlos Miguel, mesmo que tenha feito uma movimentação meio estranha, digamos assim, na carreira, ter ido pro Nottingham, em que não era certeza de ser titular e agora voltando, por fim, eu acho que ainda o universo tá sendo bom com ele, né? O universo, Deus, seja lá o que for, tá sendo muito bom com ele, porque a parada vai funcionar para ele, se ele fizer a parte dele, conseguir assumir a titularidade e jogar o pouquinho que ele jogar um pouquinho. Se ele jogar o que ele jogou no Corinthians, eu acho que ele fica no Palmeiras por muito tempo, tá? Então essa aqui é a minha opinião sobre o goleiro Carlos Miguel. A pessoa Carlos Miguel, a zoeira do Carlos Miguel, isso aí a gente vai ver no Palmeiras, porque eu também vou falar aqui assim, uma opinião sincera pra vocês. Eu não acho legal ele chegar, por exemplo, querer zoar o Corinthians, querer ficar provocando, tá ligado? Eu acho que ele tem que chegar quietinho, fazer o trampo dele, esperar a oportunidade dele de se tornar titular e jogar a bola dele, tá ligado? Pra mim é isso. Aqui no Palmeiras as coisas se conquistam na bola. No Corinthians as coisas se conquistam muito na média, muito no, eu vou dar um carrinho aqui, fazer uma graça, vou bater num outro aqui, né, vou fazer isso, aquilo. Não, aqui no Palmeiras é no futebol mesmo. Então, Carlos Miguel, eu acho que tem a oportunidade, ao meu ver, a oportunidade da vida dele aí, que se ele souber agarrar, né, até parafraseando aí a posição dele, ele vai se dar muito bem. Agora, Marcel Ruiz, o Robson Morelli, ele é colunista da Rádio Eldorado, comentarista da Paramount Plus e gestor de conteúdo e planejamento e editor aí do Estadão, tá? Então ele traz a informação aí, Robson Morelli, que o Palmeiras pretende subir a oferta pelo Marcel Ruiz e triplicar o salário dele. O valor de 12 milhões está mais próximo do que o Toluca deseja para começar a conversa, mas há outro interessado na Europa. E o interessado na Europa é o Ipswich, né? O Ipswich que é da Inglaterra, mas os agentes dele não estão muito interessados nessa, pensando até mesmo em seleção, em carreira, não é muito interesse deles. Então, o Toluca está convencido e devidamente informado de que o meia Marcel Ruiz vai deixar o clube nessa temporada. Então é basicamente certo que ele vai deixar o clube. Os interessados são o Ipswich e o Palmeiras. Aí falando de valores, o Palmeiras vai subir a oferta. O diretor Anderson Barros está convencido de que Marcel Ruiz é esse jogador, né, substituto do Richard Rios, e de modo que o Palmeiras está disposto a elevar a oferta de 10 milhões, 54 milhões de reais, né, 10 milhões de dólares aqui. O meia é avaliado em 7,5 milhões de euros, que dá 47 milhões de reais. Valor até inferior ao que o Palmeiras está disposto a pagar. Mesmo assim, o valor pode subir para 12 milhões aí de dólares, indo para 65 milhões de reais, que é o que o clube mexicano gostaria de receber para iniciar conversas. O contrato de Marcel com o Toluca vai até junho de 2027, tá? E aqui ele fala que o próprio jogador manifestou recentemente o desejo de jogar na Europa, mas disse também que não há nenhuma proposta na mesa, portanto, não teve uma proposta recusada, né? A questão aí é que o Ipswich mostrou interesse, mas para ele e para os agentes dele não é tão interessante. Obviamente, se comparar o Ipswich com o Palmeiras, como a gente acabou de falar, de conquistar título, disputar título, não dá nem para comparar, né? Então,
Marcel Ruiz, que é um dos especulados para ser substituto do Richard Rios aí, ganhando muita força, e o Palmeiras aí podendo fazer uma oferta maior. E aí eu acho que pode andar, né? Aí eu acho que pode andar, porque nesse caso é realmente você fazer uma proposta legal ali pro Toluca, convencer o cara. O Luan não chegou nem a desmentir, tipo, ó, não tem nada, não. O Luan simplesmente falou, pô, se ele for pro Palmeiras, legal, se ele ficar aqui comigo, legal também, porque vai ajudar. E como eu falei que tem outros vídeos com o Bruno e tal, eu não conhecia o Marcel Ruiz, tá? Não vou falar que conhecia, pô, eu sei tudo, não conhecia. Depois que veio o interesse do Palmeiras, eu fui ver os vídeos, ver os comentários, e é um baita jogador. É um jogador que viria para agregar muito. A gente teria ali na posição ele e o Lucas Evangelista, eu acho que estaria nivelado assim por cima. Duas opções legais, ao meu ver o Marcel Ruiz me parece ser mais jogador, mais parecido com o próprio Richard Rios. E é isso, vamos aguardar, mas então um resumo do vídeo aí, Carlos Miguel basicamente só falta assinar mesmo, né, e anunciar, e o Marcel Ruiz aí o Palmeiras vai elevar, aumentar a proposta para poder trazer ainda nessa janela e finalmente ter o substituto do Richard Rios aqui no elenco para o Abel Ferreira poder trabalhar, beleza? Então é isso, deixa seu like, sua inscrição no canal, ajuda demais, tamo junto.